Mentiram para você sobre yoga. Na verdade, estão mentindo há muito tempo. Há pelo menos uns 100 anos. Esse yoga que a maioria de vocês conhece é baseado quase todo em mentiras. Deixa eu explicar direitinho o que é isso, o que significa isso e por que as coisas são assim. Existem muitas mentiras que circulam por aí quando se trata de aprender, de estudar, de praticar o yoga. Por exemplo, eu vou citar algumas delas. Raja Yoga. Raja Yoga é uma coisa que não existe, ou pelo menos não existe da forma como a maioria das pessoas pensa. Vinyasa. Vinyasa não tem nenhuma relação com yoga. Eu até tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. Vou deixar o link no primeiro comentário. Hatha Yoga é o yoga do corpo. Não é. O yoga é uma ciência. Também não é bem assim, né? São slogans que são criados, né? Slogans nos quais os professores se baseiam, os criadores de sistemas, eles usam esses slogans para facilitar a transmissão, a comercialização desses sistemas. Por terem sido inventados como slogans, eles não têm nem o respaldo tradicional, não tem a mínima dose de veracidade, de realidade, não tem a mínima conexão com o que o yoga é para os yogis. E isso é o fundamental quando se trata de aprender yoga, de estudar o yoga. Então, já um primeiro ponto que vale a pena frisar. O yoga é aquilo que é feito pelos yogis, aquilo que é transmitido pelos yogis, aquilo que é ensinado, perpetuado pelos yogis, particularmente os gurus, as pessoas que são responsáveis por fazer essa transmissão, né? Então, esse é um primeiro ponto importante. Então, é neles que a gente tem que se basear quando se trata de entender esses slogans todos, esses slogans modernos, entender o que tem sido feito como yoga nos últimos 100 anos, e é por meio desses ensinamentos que a gente vai conseguir entender até que ponto essas coisas são legítimas, são verdadeiras, ou, como eu estou defendendo aqui, são mentiras. Raja Yoga. Raja Yoga é citado por muitas pessoas como o yoga de Patanjali. Raja Yoga, ou mais exatamente, pronúncia mais exata, né? Raja Yoga, né? O R sempre pronunciado dessa forma mais vibrante, né? Ele tem sido associado a Patanjali, basicamente pelo desejo de se entender os Yoga Sutras como um compilado de uma metodologia, um sistema prático. De fato, existe um sistema mais ou menos prático proposto nas páginas dos Yoga Sutras. Lá nos Yoga Sutras, a gente encontra Ashtanga Yoga, né? Os 8 passos do yoga. Esse nome talvez seja o menos incorreto, menos inexato para se referenciar ao trabalho do Patanjali, mas ao mesmo tempo é um nome um pouco esquisito, né? Um pouco tautológico, porque Ashtanga o que é? São os 8 passos, os 8 estágios, os 8 degraus do yoga. E ao longo dos Yoga Sutras, o Patanjali descreve esses 8 passos, fala desses 8 passos. Ele dedica um capítulo inteiro ao Samadhi, né, que é o último passo, mas a respeito dos outros ele fala muito rapidamente. Por exemplo, asana, que é algo tão valorizado na cultura moderna, é objeto de apenas 3 versos nos Yoga Sutras, ou seja, é muito pouco. Então, não é muito correto chamar o yoga de Patanjali de Ashtanga Yoga, porque, obviamente, você pega os 3 últimos passos que são relacionados aí à meditação, especialmente o último, Samadhi, eles têm uma importância muito maior do que os outros 5 passos. Chamar o yoga de Patanjali de Ashtanga Yoga é uma coisa um pouco esquisita. É como se dissesse, olha, os 5 passos são igualmente importantes. E não é bem assim. Chamar talvez de o yoga de Patanjali implicaria entender que o Yoga Sutra é um manual de prática, um manual prático,
o que não é verdade também. Ele explica, né, uma metodologia, um processo para se desenvolver o yoga, para se realizar o yoga, mas isso não é colocado de uma forma metódica. Quando ele fala de asana, por exemplo, ele fala de qualidades que o asana precisa ter e fala de efeitos que o asana proporciona. Ele não descreve uma única técnica de asana. Pranayama é a mesma coisa. Ele fala de qualidades que o pranayama vai ter, precisa ter para ser pranayama, e não descreve nenhuma técnica de pranayama. Ou seja, isso estava implícito para as pessoas a quem ele direcionou os Yoga Sutras. E aí voltamos então à expressão Raja Yoga, né, ou Raja Yoga, como queiram pronunciar, né? Essa expressão, ela é uma consequência de algo que aparece no Hatha Yoga Pradipika, em que lá no comecinho o autor, o Svatmarama, ele faz referência ao Raja Yoga. Ele usa a expressão Raja Yoga. E ele descreve o Hatha Yoga como uma metodologia, uma prática que conduz ao Raja Yoga. O que significa isso? Os autores modernos interpretam isso como o Hatha Yoga é uma preparação para o Yoga de Patanjali. Isso não é verdade. Raja Yoga é sinônimo de meditação. É sinônimo de samadhi. É sinônimo de meditação profunda. É sinônimo de yoga. Né? Raja significa apenas royal em inglês. Né? Ou seja, é uma palavra que alude a real. Real de reis, né? Não real de verdadeiro. Né? Então, ele está dizendo o quê? Que o Hatha Yoga conduz para esse yoga real, para esse yoga elevado. O Hatha Yoga leva você para o alto. O yoga leva você para a transcendência, leva você para a prática da meditação profunda, leva você para o mergulho no silêncio profundo. Enfim, as expressões variam bastante, isso não é tão importante nesse momento. Esse é o Raja Yoga. Ou seja, o Raja Yoga é sinônimo de yoga, é sinônimo de meditação profunda, que é o que o yoga precisa ser, que é a proposta do yoga. O yoga como ciência. Muita gente fala a ciência do yoga, a ciência dos asanas, a ciência do pranayama. Quem diz isso para você está querendo enrolar você, está querendo invernizar o yoga com um cientificismo que nunca foi do yoga, sempre foi algo artificialmente acrescentado ao yoga, principalmente pelo Kuvalayananda, né, o fundador do Instituto de Lonavala, onde eles desenvolveram e desenvolvem até hoje muitos estudos relacionados às técnicas derivadas do Hatha Yoga. Então, por exemplo, pegam pranayama, pegam bandhas e vão testando a pessoa ali para identificar os efeitos fisiológicos, os efeitos neurológicos, né, sobre o praticante. Isso é muito válido, sem dúvida. Mas isso não torna o yoga uma ciência. Existe a ciência do estudo das técnicas inspiradas nas técnicas do Hatha Yoga. E existe o yoga. O yoga ele não é científico. O que existe de ciência no yoga? O yoga seria uma ciência em que você é ao mesmo tempo o cientista que desenvolve a pesquisa, que faz a observação dos fenômenos. Ao mesmo tempo, você é a cobaia que se submete a esses experimentos, em que esses objetos de estudo são testados. E, ao mesmo tempo, você é o território em que isso tudo acontece. Não existe nenhuma ciência que seja assim. Nenhuma. Então, não faz sentido associar o yoga à ciência moderna. Dá para torcer um pouquinho as palavras e dizer que o yoga é uma ciência porque a pessoa vai se estudar, a pessoa vai se conhecer melhor, a pessoa vai aprofundar o entendimento que ela tem sobre o seu corpo, sobre sua respiração, sobre a sua mente. Até dá. E é mais ou menos esse caminho que os professores modernos eles seguem.
né, ao dizer que o yoga é uma ciência. Mas isso é quase que uma poesia, né? É quase que é uma figura de linguagem você falar que o yoga é uma ciência. Então, cuidado, né? Porque o yoga ele não é científico. Fragmentos do yoga podem ser tratados cientificamente, mas isso não configura o yoga como uma ciência. Então, essa expressão, o yoga é uma ciência, é absolutamente incorreto. Sobre Vinyasa, não vou me alongar. Já, como eu disse no começo, tem um vídeo aqui no canal que fala especificamente do Vinyasa. Fala inclusive da origem do Vinyasa, que não tem nenhuma relação com o yoga. Krishnamacharya trouxe o Vinyasa para dentro daquilo que ele decidiu chamar de yoga, né, daquilo para dentro do recorte que ele escolheu chamar de yoga, e o mundo abraçou isso, né? Os discípulos dele, de Krishnamacharya, disseminaram esse yoga, entre aspas, associado à Vinyasa, né, a prática postural dinâmica, e disseminaram essa visão pelo mundo. O mundo adorou, né? Então o Ocidente recebeu muito bem esse modo de praticar o yoga que se assemelha a uma ginástica aeróbica, né? Porque afinal de contas, ginástica postural dinâmica nada mais é do que ginástica aeróbica, né? Convenhamos. Então eu não vou me alongar muito em relação a isso, né? Só destaco essa genealogia, né? E o fato de que, bom, o Ocidente sempre esteve muito interessado em cuidar da saúde, melhorar a condição corporal, seja por razões de saúde, seja por razões estéticas. Isso explodiu ali a partir da década de 70, principalmente, né? Mas já vinha evoluindo, né? E, enfim, isso se consagrou quase como uma realidade do yoga. Mas não é assim. O yoga nunca foi assim. Só para enfatizar um ponto muito importante, lembra que toda prática corporal do yoga pressupõe imobilidade. Eu já disse isso num vídeo e repito. Toda prática corporal do yoga pressupõe imobilidade, porque é por meio da imobilidade corporal que você vai avançar para a imobilidade mental. Lembra do segundo verso dos Yoga Sutras do Patanjali, né? Que dizia: Yoga é a interrupção das oscilações da mente, das agitações mentais. E o corpo ele precisa participar disso. É por meio da prática de asana, principalmente, que a gente começa a construir essa imobilidade corporal. Depois ela é consolidada por meio de pranayama, expandindo o prana em todo o corpo. E depois, enfim, a gente entra na meditação e aquilo se consolida efetivamente, o corpo está ali participando de todo o processo. Imóvel, quieto, em silêncio. Mais um ponto, o Hatha Yoga como yoga do corpo. Isso também não tem a menor relação com a realidade do Hatha Yoga. Quem já teve contato com Hatha Yogis sabe que as coisas são assim. Claro que o corpo faz parte de todo o processo que é realizado no Hatha Yoga. Quem tem alguma noção do que é o Tantra sabe que o Tantra preza, né, a inclusão do corpo. Entendendo, aqui um parênteses, né? Tudo que transcende, né, todo o processo de transcendência não vai excluir nada. Então, por exemplo, eu transcendi o corpo. O corpo deixa de ser importante. Você pode virar as costas, enfim, deixar o corpo para lá, se encher de porcaria, ficar doente. Não é essa a visão tântrica. A visão tântrica diz o seguinte: toda transcendência abrange. Abrangência é inclusão. Ou seja, transcender o corpo verdadeiramente significa o quê? Você resolveu todas as questões corporais que você poderia ter na sua vida. Está resolvido. Então você sabe como cuidar do corpo, você sabe do que ele precisa se alimentar, como você deve abastecê-lo, de que forma você deve cuidar dele. Ou seja, aquilo deixou de ser um problema para você, mas o corpo continua presente.
Você continua tendo um corpo enquanto você estiver vivo neste mundo. Então, nada mais justo que cuidados sejam despendidos para esse corpo. O Tantra ensina isso. O Tantra ensina essa visão de abranger, de incluir o corpo no processo. Então, isso faz parte do Hatha Yoga. Existem técnicas que usam o corpo para atingir certos objetivos. Asana é um deles. Porém, é importante notar o seguinte: como todas as técnicas do Hatha Yoga têm como objetivo levar o indivíduo para a meditação, a gente entende, por causa disso, que todas as técnicas corporais elas são ferramentas, são artifícios, ou algumas pessoas gostam de falar de tecnologia, né? Essa expressão, esse termo é meio forçado, né? Mas são meios para se chegar a um determinado fim. Não são um fim em si mesmos. Asana é feito para quê? Para incluir o corpo nesse processo de sutilização da percepção, no processo de silenciamento do indivíduo, no processo de entrada e prática da meditação. O fato do corpo ser uma ferramenta no Hatha Yoga já deixa claro que, bom, não é o yoga do corpo. É o yoga que usa o corpo, assim como usa a mente, assim como usa a respiração, assim como usa uma série de outros meios. Então, poderíamos chamar o Hatha Yoga de o yoga da respiração, já que o pranayama é tão importante dentro do Hatha Yoga. Algumas pessoas até... Existe uma discussão entre os Hatha Yogis a respeito de qual técnica é mais importante, se são os pranayamas ou se são os mudras. Alguns dizem que são os mudras, outros dizem que são os pranayamas. Enfim, isso aí não existe um consenso entre os Hatha Yogis. Mas não existe nenhuma dúvida de que entre as 4 técnicas, né, que compõem a Chaturanga-Sadhana, a prática de 4 passos do Hatha Yoga, Asana, Pranayama, Mudra e Laya, não existe nenhuma dúvida de que a mais importante ou é Pranayama ou é Mudra, e certamente não é o Asana. Então, se não é o Asana, né, e o Asana é basicamente o assentamento do corpo, né, ou seja, aquela estabilização do corpo que vai possibilitar a prática de Pranayama, a prática de Mudra, a prática da meditação. Se é o assentamento do corpo, e se é certamente o menos importante dos 4 elementos que compõem a Chaturanga Sadhana, então não faz sentido falar que o Hatha Yoga é o yoga do corpo. O Hatha Yoga é o yoga que usa o corpo como um meio, que usa o corpo como uma ferramenta. E pararíamos aí. Não dá para ir além disso. O mais correto seria dizer que o Hatha Yoga é o yoga do prana, talvez. O yoga do equilíbrio, né, dos polos opostos, né, porque o tempo todo a gente está lidando com o transcendente e o imanente, está lidando com o Sol e com a Lua, Ra e Ta. Né, na linguagem tântrica, é Sol e Lua. Né, então, existe ali um equilíbrio de energias que é construído pouco a pouco. Existem pranayamas que são específicos dessa energia solar, pranayamas que são específicos dessa energia lunar, pranayamas que esquentam, pranayamas que esfriam, justamente para ir construindo esse equilíbrio energético no corpo. Mas não é construir um equilíbrio energético no corpo por causa do corpo. Ele é construído neste território, mas para uma finalidade que nunca vai estar limitada a este território, que é o corpo. É até curioso porque território, existe uma palavra em sânscrito que é kshetra, que é utilizada para se referir ao corpo. Né? E kshetra, uma das traduções, é justamente território. Então, Hatha Yoga não é o yoga do corpo. Se disseram isso para você, a pessoa estava mentindo. Todas essas explicações que eu passei aqui até agora, elas estão contidas no livro, no terceiro livro que eu estou lançando, Mentiram para Você sobre o Yoga. Um livro de 400 e tantas páginas, dividido em 2 volumes. É uma coletânea de artigos, e 2 dos principais artigos tratam especificamente desses tópicos que eu mencionei aqui agora há pouco. Naqueles artigos eu desenvolvo um pouco melhor essas ideias todas. Trago outras, inclusive, né? Não são só essas que
perfazem esses 2 artigos. Mas, de todo modo, vale a pena frisar que essa ideia de que estão mentindo para nós a respeito do yoga, muitos professores mentiram para nós ao longo desses últimos 100 anos a respeito do yoga, ela permeia todos os artigos. Ela está presente em quase todos os artigos. Então, num primeiro momento, existe esse propósito, né, dessa coletânea de artigos de deixar isso muito claro, que quase tudo que nós recebemos de yoga ao longo desses 100 anos é fumaça. Não tem importância, a não ser como mais um véu daqueles inúmeros véus que a gente precisa remover ao longo do nosso processo de evolução dentro do yoga. Então, muita informação errada tem sido passada. Isso desde Krishnamacharya, talvez até antes, até os dias de hoje. Então, quem ensina que yoga é flexibilidade, está mentindo. Quem ensina que o yoga é força, está mentindo. Quem ensina que yoga é eminentemente a prática de asana, está mentindo. E essas pessoas, né, desde Krishnamacharya, passando por Patabi Jois, por BKS Iyengar, pelos discípulos desses mestres, desses professores, né, mesmo Kuvalayananda, né, com as melhores das intenções, né, do estudo do yoga, sob o ponto de vista da terapia, da saúde, todos eles, de alguma forma, acabaram mentindo. Principalmente porque optaram, né, escolheram intencionalmente se desconectar da tradição. Eu não coloco tradição aqui de uma forma engessada. Eu coloco a tradição aqui como um conhecimento que se perpetuou ao longo de muitos séculos. É isso que precisa ser observado. E em que medida o conhecimento que você está absorvendo tem relação com essa tradição. Então, quando um Hatha Yogi chega para mim e me ensina que asana é para ser feito com longa permanência, em absoluta imobilidade, com olhos fechados, com atitude introspectiva, com a finalidade meditativa, e aí de repente eu me deparo com um professor de um método moderno que diz que asana é basicamente flow, né, você fluir, né, e ter muita atenção no movimento de entrada, de construção do asana, posição de pé, posição de braço, posição de ombro, e o movimento de saída associado com a respiração, ou seja, uma coisa muito dinâmica, quase semelhante a uma ginástica aeróbica. O que eu vou dizer? O que eu vou pensar? Um dos dois está mentindo. E, sinto muito, eu não vejo como um Hatha Yogi poderia estar mentindo em relação a isso. Porque foi ele que inventou a coisa. Ele que criou a coisa. O professor que fala que asana é flow, é movimento dinâmico, enfim, ele pegou a derivação da derivação da derivação da derivação da técnica do Hatha Yogi. Então, quem que está querendo me enrolar? Esse é o tipo de questionamento que vocês precisam fazer para si mesmos quando vocês se deparam com conhecimentos de yoga, com ensinamentos de yoga. Porque nem sempre a fonte vai estar clara ali quando você recebe aquele conteúdo. Mas o que é claro para você mesmo é a sua capacidade de questionar o que está sendo recebido. Então, toda vez que você recebe um conhecimento, pergunte-se: de onde isso veio? Como isso surgiu? Quem inventou isso? Por que isso está sendo transmitido dessa forma? Ao longo de todos esses artigos que aparecem nesse meu livro, eu procurei fazer isso. Cada parágrafo que eu escrevia, eu me perguntava: será que é assim? Como é que isso chegou até mim? Quem inventou isso? Que relação isso tem com aquilo que eu encontro nas páginas dos Yoga Sutras, nas páginas do Hatha Yoga Pradipika, do Gueranda Samhita,
ou Samhita, né, como alguns pronunciam, enfim, isso é o de menos. Como é que é isso? Eu sempre me perguntei sobre isso. E aí fui produzindo esses artigos. Esses artigos eles são resultado de quase 15 anos aí de estudos, de prática, de ensino, em alguns momentos, de yoga, em que eu fui anotando ideias, fui refletindo a respeito dessas coisas, produzindo esses textos. Alguns deles passaram aí em redes sociais, enfim, alguns até foram parar no meu site, depois, enfim, decidi separá-los aí para outras finalidades. Outros são inéditos, outros foram revisados, enfim. Tem um material aí que acho que é farto, que pode ajudar muita gente. Então, num primeiro momento, o objetivo é o quê? É fazer com que você enxergue até que ponto você tem tido contato com a verdade ou não dentro do yoga. Perceber que aquilo que é falso é falso. Não existe um meio termo entre verdadeiro e falso. Pelo menos no yoga não é assim. Então, no primeiro momento, o objetivo é esse. Enxergue isso. Veja isso. Num segundo momento, o objetivo o que é? Trazer à tona o conhecimento verdadeiro. Não dá para a gente ficar falando só daquilo que está errado, daquilo que, enfim, não tem relação com o yoga, com a tradição. A gente precisa trazer a tradição à tona, colocar ela debaixo da luz para que a gente consiga enxergá-la e de modo que a gente consiga também agregá-la ao nosso estudo, à nossa prática, à nossa vida. Como dizia Nietzsche, né? Você não vence aquilo que você não substitui. Ou, dito de outro modo, né? Só se vence aquilo que se substitui. E o yoga tradicional, ele tem ficado muito alheio a essa hegemonia dos sistemas modernos. Raramente você vê um mestre elaborando uma crítica a esses sistemas modernos. No máximo, a gente vê lá o Matsyendranath, né, o russo, o primeiro estrangeiro que foi autorizado a ser um Hatha Yogi, né, foi iniciado como Hatha Yogi. Tem alguns artigos dele, alguns textos em que ele tece lá, levanta algumas críticas a respeito dos sistemas modernos, mas falta algo muito importante. Dizer com todas as letras que esses sistemas modernos, eles sequer são yoga. Sequer podem ser chamados de yoga. É principalmente uma questão terminológica. É principalmente uma questão do uso correto das palavras. Tem no segundo volume, se não me engano, no segundo volume tem uma longa entrevista que fizeram comigo uns anos atrás. Infelizmente não foi publicada, mas eu decidi publicar aqui nesse livro, no segundo volume desse meu livro. E ali eu falo isso com bastante detalhe. Eu falo, é uma questão do uso correto das palavras. Você entra numa quitanda e quer comprar uma maçã. O pessoal te dá uma banana e fala que aquilo é uma maçã. Tem algum problema ali. E isso tem acontecido com o yoga há muitas décadas. Como eu falei no começo, se de um lado você trata asana, você entende asana como imobilidade, permanência para a meditação, uma ferramenta para a criação de silêncio no corpo, o mesmo silêncio da meditação, o mesmo silêncio que você vivencia mentalmente na meditação, você vivencia fisicamente por meio do asana. Então, se de um lado você tem essa noção de asana e do outro lado você tem a noção de que asana é uma ginástica, é uma prática dinâmica, é uma prática de bem-estar, tem coisa errada aí. Não dá para chamar as duas coisas com o mesmo nome, porque elas são substancialmente diferentes. Como é que você chama uma maçã e uma banana com o mesmo nome? Você não chama, porque são objetos diferentes. Você também não pode chamar uma banana de maçã,
Porque a maçã ela é vermelha, redonda. A banana é amarela, verde, comprida. São frutas completamente diferentes. Asana, a mesma coisa. Asana e a ginástica postural moderna não tratam do mesmo assunto. Hatha Yoga com o seu asana não é a mesma coisa, essencialmente, né, tanto nos fins, nos meios, nos propósitos, nos objetivos, nos resultados, não é a mesma coisa que os sistemas modernos. Então, é necessário fazer um ajuste das palavras que estão sendo usadas. Boa parte dos meus artigos nesse livro tem essa finalidade. Colocar em ordem esse vocabulário. Ao ler esse livro, você não vai encontrar recomendações técnicas específicas. Olha, faça desse jeito. Não tem descrições técnicas, não é um manual de prática, mas é um livro para refletir, para se pensar, para se inspirar, para organizar as ideias, por meio das quais você vai conseguir realizar sua prática com muito mais foco, com muito mais conexão com aquilo que o yoga é de fato. Esse foi meu propósito ao escrever todos esses artigos, todos esses textos. Quando eu os escrevi, inicialmente eu não tinha a ideia de reuni-los dessa forma, mas de uns meses para cá, quando eu comecei a produzir esse livro, eu percebi que existia essa familiaridade entre todos esses artigos. Todos eles têm esse propósito duplo. De um lado, remover a sujeira, do outro lado, trazer água limpa. E eu espero, sinceramente, que esse livro possa ajudar vocês na construção desse entendimento do que é o yoga, do que é o Hatha Yoga. Espero que seja muito proveitoso para todos e agradeço a todos que já adquiriram o livro e fico à disposição caso haja qualquer dúvida. Pode deixar um comentário no meu canal no YouTube, onde esse vídeo vai ficar disponível. Pode me procurar pelas redes sociais, pode me mandar perguntas à vontade e estou aqui para ajudar vocês nessa jornada de vocês dentro do yoga. Boas práticas, boas leituras e até a próxima.